Bem, pessoal, vamos agora aqui gravar uma playlist daquele assunto que todo mundo gosta, que todo mundo se diverte, que é de cálculo. E vamos começar com limites. O que nós vamos fazer aqui nessa playlist será resolver questões, aquilo que interessa, aquilo que você está buscando. Tá? Sobre a teoria, existem várias teorias legais aí na internet, alguns cursos de cálculo que abordam bastante a teoria. Isso pode ser um projeto futuro que nós possamos fazer aqui, tá? Mas nós vamos lá para fazer resolução de questões, tá bom? Então, bota aí nos comentários qual o livro de cálculo que você está estudando. Nós podemos até depois fazer uma playlist para falar de alguns livros de cálculo, alguns livros que eu aprendi, tá, a estudar essa disciplina. Por exemplo, eu tenho aqui o livro do Sturt, tenho da Diva Flemil, Cálculo A, tenho o livro do Thomas, tenho o livro do clássico Fundamentos da Matemática Elementar, mas tem outros vários livros, o de Dorise, por exemplo, é muito utilizado também, clássico, o Leitold, esse é clássico, né? Então, enfim, pessoal, o que nós vamos fazer é isso. Então, prestem bastante atenção na metodologia que nós iremos utilizar ao resolver questões. Nós temos aqui alguns blocos de questões, tá? Não vai ser possível resolver todos. Então, desse bloco, nós vamos resolver algumas questões e outras vocês vão ficar para tentarem resolver baseado naquilo que nós estamos explicando. Tá? E aí nós vamos enfatizar as técnicas que estão sendo utilizadas para resolver cada questão e indicar qual técnica você pode utilizar para resolver as questões que estão faltando. Tá bom? Que aí, caso fiquem dúvidas, caso queiram que a gente resolva alguma outra questão, deixem aí nos comentários, tá? Que quando possível a gente vai estar respondendo e gravando também outras resoluções. Beleza? Então, vamos lá para a nossa primeira questão. Dessa lista aqui, já vamos iniciar logo pela questão 12. Então, vamos deixar aqui a 11 para vocês tentarem resolver, né, exercitar e aí fixar o que nós estamos falando. Então, vamos logo aqui para a 12. Bom? Então, na questão 12, vocês vão observar que nós temos o limite de x tendendo a menos 4 dessa função aqui. Então, nós temos aqui uma função no numerador e uma função no denominador. Então, nós podemos pegar esse menos 4 e fazer a substituição direta. Tá? Tem um teorema sobre isso que nos garante que nós podemos fazer isso. Tá? Então, vamos fazer a substituição direta. Onde tem um x, vamos substituir aqui por menos 4. Tá? Vamos fazer essa substituição e vamos ver o que dá. Então, comigo, aqui nós temos x ao quadrado, menos 4 ao quadrado, 16, mais 5 vezes menos 4, menos 20, mais 4. E no denominador, nós temos a função x ao quadrado mais 3x menos 4. Então, menos 4 ao quadrado, 16 também, mais 3 vezes menos 4, menos 12, menos 4. Vamos ver o que é que nós vamos obter. Nós temos aqui 16 mais 4, 20, com menos 20, 0. E aí nós temos aqui 16 menos 12 com menos 4, também 0. E aí nós temos aqui uma indeterminação. Nós não podemos dizer qual é esse limite. O que nós podemos dizer é que nessa função ela não vai estar definida no menos 4. Vai ter um salto no gráfico quando x estiver tendendo a menos 4. Mas ela pode ter um limite. E é isso que nós vamos buscar calcular. Nesse tipo de questão, pessoal, a gente tem que, quando a gente tem aqui um 0 sobre 0, aqui é uma indeterminação,
não é zero isso aqui, tá bom? Nós temos que mexer na estrutura dessa função, tá? Para tentar achar alguns cancelamentos aqui e simplificar esta função, tá bom? É isso que a gente geralmente precisa fazer. E é onde a gente precisa conhecer, ter um arsenal de ferramentas para fazer essas simplificações, tá bom? Então, vamos lá. Percebo que aqui no numerador e no denominador, nós temos o quê? Nós temos uma função quadrática. Então, existe uma forma de calcular, fazer a fatoração do numerador e do denominador. Se vocês lembrarem, nós podemos utilizar a forma fatorada de uma função quadrática. Tá? Eu vou já escrever aqui para vocês. Então, se vocês lembrarem lá do primeiro ano, eu posso escrever uma função quadrática da forma ax quadrado mais bx mais c da seguinte forma, como sendo o a x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Essa é a forma fatorada de uma função quadrática, tá bom? Onde x1 é uma das raízes dessa equação, e x2 é a raiz dessa função, tá? No caso, tanto x1 como x2 são as raízes dessa função. Beleza? Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos calcular as raízes daqui do numerador e colocar aqui a forma fatorada. Igualmente, vamos achar as raízes do denominador e colocar aqui na forma fatorada. Tá? Tem outra forma de fazer isso? Tem, divisão polinomial. Tá? Então, fica aí a critério, tá? Da forma como você achar melhor. E se você tiver dúvida como fazer uma divisão polinomial, tá? Deixa aí nos comentários, a gente pode gravar um vídeo só fazendo divisão polinomial. Então vamos lá. Para essa função do numerador, vamos igualar ela a zero e calcular suas raízes. Então, x ao quadrado mais 5x mais 4 igual a zero. Tá? Eu não sei, mas eu quero pensar que todo mundo aí já sabe calcular Bhaskara, tá? A fórmula resolutiva da equação do segundo grau, carinhosamente chamada de Bhaskara, tá bom? Então a gente vai fazer um passo um pouquinho mais direto. Vamos calcular aqui o delta. E o delta é o quê? B ao quadrado, que aqui é o 5 ao quadrado, que fica 25, menos 4 vezes o A, que aqui é 1, e o C, que aqui é 4. 4 vezes 4, 16. Então, o delta é igual a 25 menos 16, 9. Agora vamos calcular, tá, as raízes. Vai ficar aqui, ó, olhando aqui para a nossa função, o menos b, menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que a raiz quadrada de 9 aqui seria 3, dividido por 2 vezes a. É 1, 2 vezes 1, 2. E aí vamos calcular aqui a primeira raiz, fica menos 5 mais 3, menos 2, dividido por 2, menos 1. E a segunda raiz fica menos 5 com menos 3, menos 8, dividido por 2, menos 4. Olha que legal, achamos aí as raízes dessa função em duas linhas. Tá? Então vamos guardar e vamos achar as raízes agora dessa segunda função. Bom, vamos fazer isso. Vou colocar aqui ao lado. Nós vamos igualar x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. Então, delta vai ser b ao quadrado, que aqui fica 3 ao quadrado, 9, menos
4 vezes A C. C é menos 4. Então, menos 4 com menos 4, mais 16. 9 mais 16, 25. Já sabemos que a raiz quadrada aqui será o 5. Vamos achar as raízes. X vai ser igual a menos B. 3 aqui, mais com menos, menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 25, que dá 5, dividido sobre 2A. O A é 1. 2 vezes 1, 2. Vamos achar a primeira raiz. Menos 3 mais 5, 2, dividido por 2, dá 1. E aqui, menos 3 com menos 5, menos 8, dividido por 2, menos 4. Agora vamos colocar essa primeira na forma fatorada. Vocês vão perceber aqui que nós vamos ter limite. Não esqueçam de escrever o limite quando x tende a menos 4, porque a gente não aplicou nada ainda. Está só reescrevendo essa função. Tá? E aí, o que é que nós vamos ter? Observem só, o A aqui nesta função é 1. Então, esse A aqui também vai ser 1. Então, a gente vai acabar precisando só escrever essa fatoração. Vai ficar x. Aqui é menos 1. Com esse menos aqui, fica mais. Macete. Se aqui é negativo, muda o sinal. Menos 1. Quando eu colocar na forma fatorada, esse menos 1 aqui vai ficar mais 1. Aí vai ficar x. Aqui não é menos 4. Vai ficar mais 4. E agora no denominador vai ficar o... Percebam que o A aqui para esta função também é 1. Então, só coloco 1 aqui, não mexo nada, né? Vou mexer só com x menos x1 vezes x menos x2. Aqui da forma fatorada. Vai ficar x. Aqui 1 é positivo. Então ele vai ficar aqui menos 1. E o outro x. Aqui o 4 é negativo. Menos 4. Quando eu jogar na forma fatorada, vai ficar mais 4. E aí, olha que legal. X mais 4 em cima, cancela em cima e cancela embaixo. O que é que nós vamos ter? O limite. Não aplicamos limite ainda. Quando x tende a menos 4. E quem que sobra? X mais 1 sobre x menos 1. Agora vamos aplicar o limite quando x tende a menos 4. O que é que nós vamos ter? Vamos colocar aqui, separar. E aí nós vamos ter o quê? Que menos 4 mais 1 dividido por menos 4 menos 1 vai ser igual a menos 4 mais 1 menos 3 sobre menos 4 menos 1 menos 5. E com o jogo de sinal, nós temos aqui 3 sobre 5. Então, uma questão que nós podemos perceber, toda vez que cair nessa estrutura de 0 sobre 0, nós não podemos concluir nada, nem que o limite não existe. Tá? Como nós percebemos aqui, o limite existe e é 3 sobre 5. Bom, então, quando cair nessa estrutura de 0 sobre 0, nesse resultado, né, nós devemos mexer na estrutura da nossa função. Existem várias formas que isso vai aparecer e que nós devemos conhecer essas técnicas. É isso que nós vamos fazer aqui nesses primeiros vídeos. Bom, lá em derivadas, nós vamos aprender uma técnica legal que é o chamado Teorema de L'Hopital, em que basta você derivar aqui o numerador, derivar o denominador toda vez que a situação cair num 0 sobre 0, no infinito sobre infinito, menos infinito, por aí vai. Basta derivar em cima, derivar embaixo. Você já chega numa estrutura já
pronta para aplicar, na maioria das vezes, o limite. E aí chegar nesse mesmo resultado. Você não precisa fazer esse tanto de conta, é bem mais simplificado. Tá bom? Então, beleza. Guardem aí que nós vamos fazer nos próximos vídeos a questão 13 e a questão 14. Bom? Então, guardem aí e até a próxima, pessoal.